Meu nome é Carolina, tenho 28 anos, e hoje vou contar a vocês a história que mudou minha vida para sempre. Uma história que quase custou a vida do meu filho e a minha própria. É difícil falar sobre isso, mas sei que minha experiência pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo que eu passei. Eu estava no 8º mês de gravidez quando tudo desmoronou. Era uma terça-feira de março aqui em São Paulo. O calor estava insuportável e eu mal conseguia andar com aquela barriga enorme. Tinha acabado de chegar da consulta de pré-natal quando tudo aconteceu. Meu marido, Rodrigo, estava esperando na sala com aquela expressão que eu já conhecia bem, a mesma que antecedia suas explosões de raiva. O que aconteceu naquela tarde foi além de qualquer violência que eu já havia sofrido. Rodrigo me empurrou com tanta força contra a parede da nossa sala que senti algo se romper dentro de mim. A dor foi indescritível. Não era apenas a dor física do impacto, mas a certeza de que algo estava terrivelmente errado com o meu bebê. Quando cheguei ao hospital, ainda sangrando e em pânico, o médico que me atendeu, Dr. Henrique, olhou nos meus olhos e disse algo que nunca vou esquecer. Senhora, isso não foi um acidente. Vou chamar a polícia agora mesmo. Naquele momento, senti medo e alívio ao mesmo tempo. Medo do que viria, mas alívio porque finalmente alguém havia visto a verdade. Vocês que estão assistindo, se conhecem alguém passando por uma situação parecida, por favor, compartilhem este vídeo. A violência doméstica é real, acontece todos os dias no Brasil, e muitas mulheres sofrem em silêncio. Ao compartilhar, vocês podem salvar uma vida. E se este vídeo chegou até vocês no momento certo, deixem um like para que ele alcance mais pessoas que precisam ouvir essa história. O que vou contar nas próximas partes dessa história vai mostrar como um momento de terror se transformou na minha libertação. Como a coragem de um médico mudou tudo, como a Lei Maria da Penha realmente funciona quando aplicada corretamente, e como eu descobri uma força que nem sabia que existia dentro de mim. Esta não é apenas a história de uma agressão. É a história de uma mulher que decidiu viver, de um bebê que lutou para nascer, e de como às vezes precisamos tocar o fundo do poço para encontrar a coragem de subir. Fiquem comigo até o final, porque vocês vão ver como essa história termina de uma forma que eu jamais imaginei possível. E para aquelas que estão passando por algo parecido, vocês não estão sozinhas. Antes de continuar com a minha história, preciso pedir uma coisa muito importante para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque histórias como esta precisam ser ouvidas. Quando nos unimos como comunidade, conseguimos fazer a diferença na vida de pessoas que estão sofrendo em silêncio. Nos comentários, deixem a palavra coragem, se vocês acreditam que toda mulher merece viver sem medo. Quero ver nossa comunidade se fortalecendo, porque juntos somos mais fortes. Compartilhem suas próprias experiências se sentirem confortáveis. Este é um espaço seguro onde histórias reais são contadas e ouvidas. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento faz com que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo para mais pessoas que podem precisar ouvir exatamente isso hoje. Vocês são parte dessa história também. Preciso voltar ao começo para vocês entenderem como cheguei até aquele momento terrível. Rodrigo e eu nos conhecemos há 4 anos em uma festa de formatura aqui em São Paulo. Ele era charmoso, atencioso e parecia ser o homem perfeito. Nos primeiros meses, era tudo o que eu sempre sonhei. Flores, jantares românticos, mensagens doces durante o dia. Os primeiros sinais apareceram sutilmente. Ele começou a questionar minhas roupas, dizendo que eram muito chamativas, e que ele se preocupava com os olhares de outros homens. Achei fofo no início. Pensei que era ciúme de quem ama. Como eu estava errada. Depois veio o isolamento. Ele sempre tinha uma desculpa para não irmos nos encontros com minhas amigas. Estou cansado do trabalho. Aquela sua amiga não gosta de mim. Por que não ficamos só nós dois em casa? Gradualmente parei de ver minhas amigas. Quando percebi, estava praticamente sozinha, com ele sendo minha única fonte de companhia. A primeira agressão física aconteceu 6 meses depois do casamento. Foi um tapa no rosto porque eu havia desrespeitado ele na frente da mãe dele. Ele chorou depois, pediu perdão 1000 vezes. Disse que estava estressado com o trabalho, que nunca mais aconteceria. Eu acreditei. Queria acreditar. Quando descobri que estava grávida, pensei que tudo mudaria. Rodrigo ficou feliz com a notícia. Me tratou bem durante os primeiros meses. Mas conforme minha barriga crescia, ele começou a ficar mais agressivo. Reclamava que eu estava gorda demais, que não era mais atraente, que só pensava no bebê. As agressões psicológicas eram diárias. Ele dizia que eu não prestava para nada, que seria uma mãe terrível, que nenhum homem me quereria com uma criança. Eu comecei a acreditar nele,
Minha autoestima estava no chão. No 7º mês, ele me empurrou pela primeira vez durante a gravidez. Eu tropecei, mas não caí. Ele disse que foi sem querer, que eu estava no caminho dele. Mais uma vez, eu aceitei a desculpa. Agora vejo que cada episódio foi preparando o terreno para o que aconteceu naquela terça-feira fatal. Os sinais estavam todos lá, mas eu estava cega pelo medo, pela manipulação psicológica e pela crença de que eu merecia aquilo. Era 15 de março, uma terça-feira sufocante em São Paulo. O termômetro marcava 35 graus, e eu mal conseguia respirar com aquele calor e a barriga de 8 meses. Tinha voltado da consulta de pré-natal no Hospital das Clínicas. O médico havia dito que estava tudo bem, que o bebê nasceria em algumas semanas. Quando entrei em casa, Rodrigo estava no sofá, mexendo no celular. Nem levantou os olhos para me cumprimentar. O apartamento estava um forno, e eu pedi para ele ligar o ar-condicionado. Ele explodiu. Você só sabe gastar dinheiro. Conta de luz já tá alta. E você quer mais ar-condicionado? Parece que esqueceu que só eu trabalho nesta casa. Tentei explicar que estava passando mal com o calor, que era perigoso para o bebê. Ele se levantou do sofá com aqueles olhos que eu conhecia bem, frios, cheios de raiva. Ah, agora é perigoso? E quando você gastou R$300 em roupas de bebê semana passada? Isso não era perigoso? Eu tentei explicar que eram roupas necessárias, que o bebê precisava de fraldas, bodes, cobertores. Mas ele não queria ouvir. Começou a gritar, me chamando de incompetente, egoísta, dizendo que eu só pensava em gastar seu dinheiro. Foi quando cometi o erro que ele não perdoou. Respondi: Rodrigo, eu também trabalhei até o 6º mês. Esse dinheiro é nosso, e o bebê é nosso filho. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Ele caminhou lentamente em minha direção, com aquele sorriso sarcástico que me dava arrepios. Instintivamente coloquei as mãos na barriga, como se pudesse proteger meu filho. Nosso dinheiro, nosso filho, ele disse devagar, cada palavra carregada de veneno. Você não fez nada além de engordar e reclamar nos últimos 8 meses. E agora quer mandar em mim? Foi aí que aconteceu. Ele me empurrou com uma violência que eu nunca havia experimentado. Não foi um empurrão qualquer. Foi um ato de pura raiva, calculado para machucar. Meu corpo voou contra a parede da sala e senti minha cabeça bater no canto da estante. A dor foi imediata e intensa. Mas pior que a dor física foi sentir algo quente descendo pelas minhas pernas. Sangue, muito sangue. Rodrigo ficou parado, olhando para mim no chão, sem expressão alguma. Não se aproximou para ajudar, não pediu desculpas, não chamou socorro. Apenas ficou lá, assistindo eu sangrar no chão da nossa sala. Foi nesse momento que entendi. Ele não me via mais como ser humano. Com muito esforço, consegui me levantar. As pernas tremiam, a cabeça latejava de dor, mas meu instinto materno falou mais alto. Meu filho estava em perigo. Rodrigo continuava me olhando, imóvel. Quando pedi para ele me levar ao hospital, ele riu. Literalmente riu da minha situação. Você sempre foi dramática, disse ele voltando para o sofá. Quer ir ao hospital? Vai sozinha. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e chamei um Uber. O motorista, seu José, um senhor de uns 60 anos, ficou desesperado quando me viu. Estava claramente em trabalho de parto prematuro, sangrando muito, e com um galo na cabeça. Minha filha, o que aconteceu com você? Ele perguntou, ajudando-me a entrar no carro. Por favor, me leve ao hospital o mais rápido que conseguir. Foi tudo o que consegui dizer. Durante o trajeto de 20 minutos até o Hospital das Clínicas, seu José não parou de me encorajar. Vai dar tudo certo, minha filha. Você é forte. Seu bebê é forte. As palavras dele foram um bálsamo em meio ao desespero. Quando chegamos ao hospital, ele não quis aceitar o pagamento da corrida. Isso aqui é por conta da casa, disse ele, ajudando-me a sair do carro. Cuida bem desse bebê. Na entrada da emergência, uma enfermeira me viu e imediatamente chamou uma maca. Tudo aconteceu muito rápido. Me levaram direto para a sala de emergência obstétrica. Foi quando conheci o Dr. Henrique Oliveira, um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis mas determinados. Ele examinou minha situação e fez as perguntas de rotina sobre o que havia acontecido. Menti, como sempre mentia. Tropecei e caí em casa, disse, evitando olhar nos olhos dele. Doutor. Henrique continuou o exame, mas percebi que ele estava prestando atenção em detalhes que outros médicos ignoravam. Ele observou a marca na minha testa, a posição dos hematomas, o padrão do ferimento. Depois de alguns minutos, ele se aproximou da minha maca e disse baixinho: Carolina, preciso ser honesto com você. Essas lesões não condizem com uma queda acidental. Alguém fez isso com você. Meu coração disparou.
Ninguém nunca havia questionado minhas desculpas antes. Não, doutor, eu realmente caí. Ele segurou minha mão gentilmente. Carolina, sou médico há 20 anos. Já atendi centenas de casos de violência doméstica. Você não precisa mentir para me proteger. Foi quando desabei. 8 meses de tensão, medo, violência psicológica e física. Tudo saiu de uma vez. Dr. Henrique não saiu do meu lado enquanto eu contava tudo. Cada tapa, cada empurrão, cada humilhação. Ele escutou com paciência, fazendo anotações e garantindo que eu me sentisse segura. O seu bebê está bem no momento, ele disse após examinar o resultado dos exames. Mas vocês dois correram um risco enorme hoje. Essa agressão poderia ter causado um descolamento de placenta fatal. Quando terminei de contar minha história, Dr. Henrique olhou nos meus olhos e disse algo que mudou minha vida. Carolina, o que aconteceu com você hoje é crime. Violência doméstica contra gestante tem agravantes na lei. Vou chamar a polícia. Entrei em pânico. Não, doutor, por favor. Ele vai ficar furioso. Vai ser pior para mim. Carolina, ele disse firmemente. Não vai ser pior porque você não vai voltar para casa. Existe um protocolo para situações como esta. Você e seu bebê estão sob minha proteção agora. Dr. Henrique explicou que o hospital tinha parceria com a Polícia Civil e com organizações de apoio à mulher. Ele já havia acionado a assistente social, que estava a caminho. Doutor, o senhor não entende. Meu marido vai dizer que eu estou mentindo, que sou louca, que inventei tudo. Ele sorriu com tristeza. Carolina, você tem hematomas, sangramento, lesão na cabeça. Temos tudo fotografado e documentado. Ele não vai conseguir negar. 15 minutos depois, chegaram 2 policiais. A delegada Mariana Santos, uma mulher de uns 40 anos, postura firme, e o investigador Carlos, um homem mais jovem, muito profissional. A delegada Mariana se sentou ao meu lado. Carolina, sou da Delegacia da Mulher. Estamos aqui para garantir sua segurança e a do seu bebê. Pode me contar o que aconteceu? Pela segunda vez naquele dia, contei toda a história. A delegada fez perguntas específicas, pediu detalhes sobre outras agressões, sobre ameaças, sobre isolamento social. Você tem família que possa te ajudar? Ela perguntou. Expliquei que minha mãe morava em Campinas, que eu havia me afastado das amigas, que estava praticamente sozinha. Não se preocupe, disse ela. Temos uma rede de apoio muito forte aqui em São Paulo. Você não ficará desamparada. Enquanto conversávamos, chegou Rodrigo ao hospital. Tinha descoberto onde eu estava, provavelmente através do plano de saúde, e veio fazer sua performance de marido preocupado. Dr. Henrique não permitiu que ele entrasse no meu quarto. A conversa entre eles aconteceu no corredor, mas dava para ouvir através da porta. Onde está minha esposa? O que aconteceu com ela? Rodrigo perguntava em tom preocupado. Senhor, sua esposa sofreu lesões graves que não condizem com acidente doméstico. A polícia está investigando o caso. Que polícia? Que investigação? Minha esposa caiu em casa. Foi quando ouvi a voz firme da delegada Mariana. Senhor Rodrigo, preciso conversar com o senhor na delegacia. Agora. O tom mudou imediatamente. Não vou lugar nenhum. Quero ver minha esposa. Senhor, o senhor pode acompanhar voluntariamente, ou podemos conduzir o senhor coercitivamente. A escolha é sua. Naquele momento entendi que eu realmente não estava mais sozinha. Enquanto Rodrigo era conduzido para a delegacia, permaneci no hospital sob observação. Dr. Henrique disse que precisava monitorar meu bebê por pelo menos 24 horas para garantir que não houvesse complicações. A assistente social do hospital, doutora Ana Paula, chegou no final da tarde. Era uma mulher de uns 50 anos, muito experiente, que imediatamente me tranquilizou sobre os próximos passos. Carolina, você não precisa decidir nada agora. Primeiro vamos garantir sua segurança e a do bebê. Depois vamos pensar no futuro. Ela explicou sobre as medidas protetivas, sobre os abrigos disponíveis, sobre os programas de auxílio para mulheres em situação de violência doméstica. Pela primeira vez em anos, senti que havia um caminho além do medo. Durante a noite, minha mãe chegou de Campinas. Tinha ligado para ela do hospital e ela pegou o primeiro ônibus. Quando me viu na cama do hospital, com hematomas e curativos, ela desabou. Filha, por que você nunca me contou? Mãe, eu tinha vergonha. Achava que era culpa minha, que eu merecia. Ninguém merece isso, Carolina. Ninguém. Minha mãe conversou longamente com o Dr. Henrique e com a assistente social. Ela queria entender tudo, queria saber como poderia me ajudar. No dia seguinte, a delegada Mariana veio me dar uma atualização sobre o caso. Rodrigo havia negado tudo inicialmente, mas quando confrontado com as evidências médicas e meu depoimento detalhado, mudou a versão. Ele admitiu a agressão, mas disse que foi um momento de descontrole, que estava estressado com o trabalho. Ela me explicou. E agora? Perguntei.
Agora ele foi indiciado por lesão corporal qualificada contra a mulher em situação de violência doméstica, com agravante por ser gestante. É crime inafiançável. A delegada me explicou que o processo seria rápido, que eu teria proteção policial se necessário e que existiam programas específicos para me ajudar a recomeçar a vida. Dr. Henrique entrou no quarto com boas notícias. Carolina, seu bebê está bem. Todos os exames estão normais. Você pode receber alta hoje, mas quero te ver na semana que vem para acompanhamento. Quando ele estava saindo, me aproximei dele. Doutor, obrigada por não ter acreditado na minha mentira. Ele sorriu. Carolina, minha função não é só tratar ferimentos. É proteger vidas, a sua e a do seu filho. Naquele momento, entendi que a coragem não vem apenas de dentro da gente. Às vezes, vem da coragem de outras pessoas que se recusam a fingir que não veem nossa dor. Saí do hospital com uma pasta cheia de documentos. Boletim de ocorrência, laudos médicos, relatório da assistente social e algo que eu não conhecia, uma medida protetiva de urgência. A delegada Mariana me explicou. Carolina, a partir de agora, Rodrigo não pode se aproximar de você a menos de 300 metros. Não pode ligar, mandar mensagens, procurar você no trabalho. Se ele descumprir, será preso imediatamente. Minha mãe havia arrumado tudo para eu ficar na casa dela em Campinas até o bebê nascer. Era um recomeço assustador, mas necessário. Nos primeiros dias, eu vivia checando o celular, esperando ameaças de Rodrigo. Mas ele não entrava em contato. Depois descobri o porquê. Estava preso preventivamente. O juiz considerou que havia risco para sua integridade física, explicou o Dr. Roberto, o advogado que o Estado me providenciou, principalmente por você estar grávida e pelo histórico de violência que relatou. O processo correu mais rápido do que eu imaginava. Rodrigo tentou um acordo, queria negociar uma pena menor, mas o promotor foi inflexível. Violência doméstica contra gestante não se negocia, ele disse na audiência. 2 semanas depois da agressão, recebi uma ligação inesperada. Era do seu José, o motorista do Uber que me ajudou. Oi, minha filha. Tudo bem com você e o bebê? Tenho pensado em vocês todo dia. Fiquei emocionada. Um estranho se preocupando mais comigo do que meu próprio marido jamais se preocupou. Seu José, está tudo bem. O Senhor salvou nossas vidas naquele dia. Ah, imagina. Qualquer pai faria a mesma coisa. Conversei com ele por quase 1 hora. Soube que ele tinha 4 filhas, que sempre orientou elas sobre violência doméstica, que carrega cartões da Delegacia da Mulher no carro para dar para passageiras que precisem. O mundo tem mais gente boa do que ruim, minha filha. O problema é que os ruins fazem mais barulho. Dr. Henrique também manteve contato, mesmo depois da alta. Ligava toda semana para saber como eu estava, se o bebê estava se mexendo bem, se eu estava fazendo o pré-natal em Campinas. Doutor, por que o senhor se importa tanto comigo? Perguntei em uma das ligações. Carolina, perdi minha irmã para violência doméstica há 10 anos. Ela nunca teve coragem de denunciar. Toda mulher que eu consigo ajudar é uma forma de honrar a memória dela. Entendi então que minha história não era apenas sobre mim. Era sobre todas as mulheres que passaram por isso, as que sobreviveram e as que não conseguiram sobreviver. 3 semanas depois da agressão, Rodrigo foi condenado a 3 anos de prisão. Não houve recurso possível. As evidências eram irrefutáveis. Mas a verdadeira vitória não foi a condenação dele. Foi descobrir que eu tinha valor, que merecia ser tratada com dignidade, que não estava sozinha. Com 38 semanas de gestação, entrei em trabalho de parto. Era madrugada de uma segunda-feira quando senti as primeiras contrações. Minha mãe me levou para a Santa Casa de Campinas, onde eu havia feito todo o acompanhamento. O parto foi rápido e sem complicações. Às 6h47 da manhã de 10 de abril, nasceu meu filho, Miguel, com 3,2 kg e 49 centímetros. Quando o enfermeiro colocou ele no meu peito, chorei como nunca havia chorado na vida. Não era choro de dor, era choro de alívio, de gratidão, de amor incondicional. Meu filho estava bem, eu estava bem e estávamos livres. Olha só esse guerreiro, disse a obstetra, doutora Carmen. Depois de tudo que vocês passaram, ele nasceu perfeito e forte. Nos primeiros dias após o parto, recebi visitas que jamais esquecerei. Dr. Henrique fez questão de vir de São Paulo para conhecer Miguel. Este menino vai crescer sabendo que a mãe dele é uma mulher corajosa, ele disse, segurando Miguel no colo. Seu José também veio nos visitar. Trouxe um presente. Um carrinho de bebê azul que havia comprado com as próprias economias. Para o príncipe da mamãe guerreira, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. A delegada Mariana ligou no dia seguinte ao nascimento. Carolina, como estão você e o bebê?
Estamos bem, delegada. Miguel nasceu perfeito. Que alegria. E tenho uma notícia para você. Rodrigo vai ser transferido para o regime semiaberto em 8 meses, mas com uma condição. Terá que fazer acompanhamento psicológico obrigatório e participar de grupos de reeducação para agressores. E a medida protetiva? Continua válida por 2 anos, renovável se necessário. Você pode reconstruir sua vida com tranquilidade. Durante os primeiros meses de vida do Miguel, descobri uma força que não sabia que tinha. Acordar de madrugada para amamentar, trocar fraldas, acalmar o choro. Nada disso me assustava. Pelo contrário, me preenchia de propósito. Minha mãe foi fundamental nesse período. Ela me ensinou sobre maternidade sem julgamentos, me apoiou nas noites difíceis, me ajudou a entender que eu era capaz de ser uma boa mãe sozinha. Filha, você já provou sua força. Agora é só viver um dia de cada vez. Quando Miguel completou 3 meses, decidi voltar para São Paulo. Não por coragem, mas por necessidade. Precisava trabalhar, reconstruir minha independência financeira. Encontrei um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro da Liberdade. Era perto do hospital onde tudo começou, o que inicialmente me assustou, mas depois percebi que era simbólico. Eu estava voltando para o lugar onde renasci. Dr. Henrique me indicou para uma vaga de recepcionista em uma clínica médica. O salário não era alto, mas era meu. Conquistado com dignidade, sem medo, sem violência. No primeiro dia de trabalho, olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Mais magra, com olheiras de mãe recente, mas com algo nos olhos que não tinha há anos. Esperança. Nos primeiros meses em São Paulo, descobri algo que mudou minha perspectiva sobre relacionamentos humanos. Eu não estava sozinha. Uma rede de apoio havia se formado ao meu redor, sem que eu percebesse. A primeira surpresa veio da clínica onde comecei a trabalhar. A coordenadora, doutora Lúcia, sabia da minha história através de Dr. Henrique. No primeiro dia, ela me chamou para uma conversa. Carolina, aqui você vai encontrar um ambiente seguro. Temos outras funcionárias que passaram por situações parecidas. Somos uma família. E realmente eram. As meninas da clínica, Amanda, a enfermeira, Priscila, da farmácia, e Joana, da limpeza, me acolheram como se me conhecessem há anos. Quando precisava sair mais cedo por causa do Miguel, elas cobriam meu horário. Quando não tinha dinheiro para o lanche, elas dividiam comigo. A gente se ajuda aqui, dizia Amanda. Todas nós já precisamos de ajuda algum dia. Seu José continuava sendo uma presença constante na nossa vida. Ele se tornou como um avô para Miguel. Todo sábado, ele vinha nos buscar para passear no Parque Ibirapuera. Miguel adorava ficar no colo dele ouvindo histórias sobre os tempos antigos. Esse menino vai crescer sabendo que homem de verdade protege, não machuca. Ele sempre dizia. Dr. Henrique também manteve o acompanhamento. A princípio, era só para verificar se eu e Miguel estávamos bem de saúde, mas com o tempo, virou uma amizade genuína. Ele me indicou para um grupo de apoio para mulheres que sofreram violência doméstica. Carolina, você tem uma história poderosa. Compartilhar pode ajudar outras mulheres. No início fiquei resistente. Não queria reviver o trauma. Não queria ser vista como vítima. Mas Dr. Henrique insistiu. Você não é mais vítima. Você é sobrevivente. E sobreviventes inspiram outros a sobreviver. O grupo se reunia toda quinta-feira à noite na Casa da Mulher Brasileira. Éramos 8 mulheres de idades diferentes, histórias parecidas. Algumas ainda estavam no processo de sair do relacionamento abusivo. Outras já haviam reconstruído suas vidas. A coordenadora do grupo era a doutora Fernanda, uma psicóloga especializada em violência doméstica. Ela nos ensinou algo fundamental. Vocês não são definidas pelo que sofreram. São definidas por como escolheram reagir ao sofrimento. Uma das participantes, Márcia, de 45 anos, se tornou especialmente próxima. Ela havia saído de um casamento de 20 anos de abusos e estava reconstruindo a vida do zero, assim como eu. A diferença entre nós e elas, ela me disse um dia, se referindo às mulheres que ainda estavam em relacionamentos abusivos, é que nós escolhemos acreditar que merecíamos coisa melhor. Márcia me ensinou coisas práticas sobre independência financeira, sobre criar filhos sozinha, sobre lidar com a solidão sem confundir com carência. Solidão é estar bem consigo mesma. Carência é aceitar qualquer coisa para não se sentir sozinha. 6 meses depois de voltar para São Paulo, recebi uma ligação que não esperava. Era minha antiga amiga Laura, com quem havia perdido contato durante o casamento com Rodrigo. Carol, soube da sua história através de uma amiga em comum. Por que você nunca me contou? Laura, eu tinha vergonha. E ele me fez acreditar que vocês não se importavam comigo. Nós sempre nos importamos.
Só não sabíamos como te ajudar. Laura me explicou que o grupo de amigas sempre suspeitou que algo estava errado. Elas notaram meu afastamento, as desculpas constantes para não sair, a mudança no meu comportamento. A gente tentou te procurar algumas vezes, mas você sempre tinha uma desculpa. Pensamos que você não queria mais nossa amizade. Foi doloroso descobrir que eu havia perdido anos de amizade por causa das manipulações de Rodrigo, mas também foi libertador saber que elas ainda se importavam comigo. Laura organizou um encontro com todo o grupo de amigas da faculdade. Era estranho estar com elas depois de tanto tempo, mas também era familiar. Elas conheceram Miguel, que foi o centro das atenções durante todo o almoço. Carol, você criou um príncipe, disse Camila, uma das minhas antigas melhores amigas. E olha como você está forte, independente. Estou orgulhosa de você. Naquele dia, entendi que havia recuperado não só minha liberdade, mas também minha identidade. Eu era Carolina novamente. Não a esposa abusada, não a vítima, mas simplesmente Carolina. Mãe, amiga, mulher trabalhadora. A rede de apoio que se formou ao meu redor não foi planejada. Aconteceu naturalmente, com pessoas que escolheram me ajudar sem esperar nada em troca. Cada uma delas. Doutor Henrique, seu José, as meninas da clínica, o grupo de apoio, minhas amigas reencontradas. Contribuiu para minha cura de uma forma única. 1 ano após o nascimento de Miguel, algo inesperado aconteceu. Doutora Fernanda, do grupo de apoio, me convidou para participar de uma palestra sobre violência doméstica em uma escola pública de São Paulo. Carolina, sua história pode salvar vidas. Você tem o perfil que muitas adolescentes vão se identificar. Jovem, aparentemente bem-sucedida, que não imaginava que poderia passar por isso. Minha primeira reação foi pânico. Falar em público sempre me assustou, e falar sobre minha história pessoal para estranhos parecia impossível. Doutora Fernanda, eu não sei se consigo. E se eu começar a chorar? E se não conseguir terminar? Carolina, chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E é exatamente isso que essas meninas precisam ver, que é possível sofrer, se reconstruir e encontrar força. Passei semanas preparando o que falar. Ensaiei na frente do espelho, contei minha história para minha mãe, para as meninas da clínica, para quem quisesse ouvir. Cada vez que contava, a história ficava mais clara, mais organizada, mais poderosa. O dia da palestra chegou. Era uma escola estadual na zona leste de São Paulo, com cerca de 80 alunas do ensino médio. Quando entrei na sala, vi rostos jovens, alguns atentos, outros entediados, alguns claramente resistentes a mais uma palestra chata de adulto. Comecei contando sobre minha vida antes de conhecer Rodrigo. Falei sobre meus sonhos, minha faculdade, meus planos para o futuro. Queria que elas entendessem que eu era como elas, cheia de vida e esperanças. Depois contei sobre os primeiros sinais de abuso, sobre como eles foram sutis, românticos até. Vi algumas meninas trocarem olhares, como se reconhecessem algo familiar. Quando cheguei na parte da agressão durante a gravidez, a sala ficou em silêncio absoluto. Contei sobre o Dr. Henrique, sobre sua coragem em chamar a polícia, sobre como isso salvou minha vida e a do Miguel. Meninas, eu disse, olhando nos olhos de cada uma. Violência doméstica não tem cara, não tem classe social, não tem cor, não tem idade. Pode acontecer com qualquer uma de vocês. Mas também pode ser interrompida, se vocês souberem reconhecer os sinais. No final da palestra, uma menina de uns 17 anos levantou a mão. Tia, e se a gente não tem para onde ir? E se a família não acredita na gente? Tem rede de apoio sim, respondi. Tem delegacia da mulher, tem casa-abrigo, tem profissionais preparados para ajudar. O primeiro passo é acreditar que você merece coisa melhor. Outra menina perguntou. Como a senhora soube que era amor de verdade que o seu filho ia receber? A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio naturalmente. Porque amor verdadeiro não machuca, não humilha, não controla. Amor verdadeiro quer que você cresça, não que você diminua. Após a palestra, várias meninas vieram conversar comigo. Algumas contaram situações que estavam vivendo. Outras pediram orientação para amigas. Uma delas, chamada Bianca, me disse algo que nunca vou esquecer. Tia, minha mãe vive com meu padrasto há 5 anos. Ele bate nela, mas ela sempre diz que é porque ela provocou. Posso dar o telefone da delegacia para ela? Dei não só o telefone, mas também o endereço da Casa da Mulher Brasileira, o número do Dr. Henrique e meu próprio contato. Se sua mãe quiser conversar comigo, eu estou aqui. Saí daquela escola transformada. Descobri que minha dor tinha propósito. Ela podia ser transformada em ferramenta de libertação para outras mulheres. Doutora Fernanda estava certa.
Encontrei minha voz naquele dia. 2 anos se passaram desde aquela terça-feira que mudou tudo. Miguel estava com 2 anos e meio, falando sem parar, correndo pela casa, enchendo nossa vida de alegria e bagunça. Eu havia me tornado palestrante regular sobre violência doméstica. Visitava escolas, empresas, grupos de mulheres. Cada história que eu contava, cada vida que eu tocava, me dava mais certeza de que tudo pelo qual passei teve um sentido maior. Em uma manhã de sexta-feira, estava na clínica quando o Dr. Henrique ligou. Carolina, tenho uma proposta para você. O hospital está criando um programa de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Queremos você como coordenadora. Fiquei sem palavras. Eu, que 2 anos antes estava no chão da minha sala, sangrando e sem esperança, agora estava sendo convidada para ajudar outras mulheres a sair da mesma situação. Dr. Henrique, eu não tenho formação para isso. Carolina, você tem algo muito mais valioso que formação acadêmica. Você tem experiência real, tem credibilidade e tem a coragem que muitas mulheres precisam ver para acreditar que é possível. Aceitei o desafio. O programa Recomeço foi lançado 3 meses depois, no mesmo hospital onde minha vida foi salva. Eu era responsável por acolher as mulheres que chegavam em situação de violência, conectá-las com a rede de apoio, acompanhar seus primeiros passos rumo à liberdade. O primeiro caso que atendi me marcou profundamente. Era uma mulher de 35 anos, grávida de 6 meses, que chegou com hematomas no rosto e no corpo. A história dela era quase idêntica à minha. Eu mereço isso, ela me disse com os olhos baixos. Sou burra, inútil, não sei fazer nada direito. Segurei as mãos dela firmemente. Você não merece isso. Ninguém merece. E você não é nada disso que ele te fez acreditar. Passei horas conversando com ela, contando minha história, mostrando fotos do Miguel, explicando sobre os recursos disponíveis. Ao final do dia, ela decidiu fazer o boletim de ocorrência. Como você conseguiu ser tão forte? Ela me perguntou. Eu não era forte. Eu me tornei forte. E você também vai se tornar. 6 meses depois, ela veio me visitar com o bebê no colo. Estava radiante, trabalhando, morando com a irmã, construindo uma vida nova. Carolina, você salvou nossas vidas, ela disse, se referindo a ela e ao filho. Não, querida. Eu só mostrei o caminho. A coragem de percorrer foi toda sua. Naquele dia, entendi que o círculo havia se fechado. De vítima a sobrevivente, de sobrevivente a multiplicadora de esperança. Durante uma das palestras que fiz para médicos sobre como identificar violência doméstica, Dr. Henrique me apresentou como a mulher que me ensinou que um médico pode fazer muito mais que tratar feridas. Pode salvar vidas inteiras. Seu José continuava sendo nosso avô emprestado. Miguel o chamava de vovô José e passava os sábados ouvindo suas histórias sobre como homens de verdade tratam mulheres como rainhas. Tia Carol, Miguel me disse um dia, com seus 2 anos e pouco, por que o papai não mora com a gente? Era uma pergunta que eu sabia que viria. Respirei fundo e respondi, porque o papai não sabia como amar direito, meu amor. Mas você vai aprender, porque tem muita gente boa te ensinando. O vovô José vai me ensinar? O vovô José, o Dr. Henrique, o tio das meninas da clínica. Tem muita gente boa que quer te ensinar sobre amor de verdade. Miguel sorriu e voltou a brincar, como se a resposta tivesse sido suficiente. Crianças têm essa capacidade de aceitar o amor que recebem, sem questionar o que não receberam. Em uma tarde de dezembro, 2 anos e meio após tudo ter começado, recebi uma ligação inesperada. Era da delegada Mariana. Carolina, Rodrigo vai sair da prisão no mês que vem. Regime semiaberto. Queria te avisar pessoalmente. Meu coração acelerou por um momento, mas não de medo. Era ansiedade, mas não do tipo paralisante que eu sentia antes. Ele fez o acompanhamento psicológico? Perguntei. Fez sim, e segundo os relatórios, houve evolução. Mas a medida protetiva continua válida, e qualquer tentativa de contato será considerada descumprimento. Delegada, eu não tenho mais medo dele. É isso aí, Carolina. Você recuperou seu poder. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela do apartamento. Miguel estava no quintal da vizinha, brincando com outras crianças. Era um menino feliz, seguro, amado. Pensei na mulher que eu era 2 anos e meio atrás, assustada, sem autoestima, acreditando que merecia ser maltratada. Essa mulher não existia mais. No lugar dela, havia Carolina, mãe, profissional, amiga, sobrevivente, multiplicadora de esperança. Uma mulher que descobriu que sua maior força não estava em nunca cair, mas em sempre se levantar. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para o grupo de WhatsApp que havíamos criado. Eu, as meninas da clínica,
algumas mulheres do grupo de apoio, minhas amigas reencontradas. Meninas, Rodrigo sai da prisão mês que vem. E sabem o que sinto? Gratidão. Porque foi através da pior coisa que me aconteceu que descobri as melhores pessoas que existem. Vocês. As respostas vieram imediatamente. Amanda. Estamos aqui sempre, irmã. Laura. Você é a nossa guerreira. Márcia. Seu testemunho salvou minha vida também. Doutora Fernanda. Você transformou dor em propósito. Doutor Henrique me ligou naquela noite. Carolina. Soube que Rodrigo vai sair da prisão. Como você está? Doutor, estou bem. Na verdade, estou melhor que bem. Estou inteira. Sabe, Carolina, você me ensinou algo importante sobre medicina. Às vezes, curar não é só tratar sintomas. É devolver à pessoa a capacidade de sonhar. E o Senhor me ensinou que existem pessoas dispostas a nos ajudar, mesmo quando achamos que estamos sozinhas. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, sentei na varanda do apartamento e olhei para as estrelas. Pensei em todas as mulheres que ainda estavam passando pelo que eu passei. Em todas que eu já havia ajudado. Em todas que eu ainda ajudaria. Minha história não era mais sobre o que Rodrigo me fez. Era sobre o que eu escolhi fazer com o que ele me fez. Era sobre transformar trauma em força, dor em propósito, medo em coragem. Miguel se mexeu no berço e fui verificar se estava bem. Ele dormia tranquilo, com um sorriso no rosto. Era um menino que cresceria sabendo que amor verdadeiro não machuca, que homens de verdade protegem, que sua mãe é uma guerreira. Olhei para ele e sussurrei. Obrigada, meu amor, por me dar força para lutar quando eu nem sabia que tinha força para lutar. Esta é minha história. Uma história que começou com violência, mas terminou com amor. Que começou com medo, mas terminou com coragem. Que começou com uma mulher destruída, mas terminou com uma mulher inteira. Para vocês que estão assistindo e reconhecem em minha história algo da própria vida, vocês não estão sozinhas. Existe saída. Existe rede de apoio. Existe vida após a violência. E para vocês que conhecem alguém passando por isso, sejam o Dr. Henrique dessa pessoa. Sejam o seu José. Sejam a delegada Mariana. Às vezes, uma palavra de coragem, um gesto de apoio, pode ser a diferença entre uma vida perdida e uma vida salva. Miguel e eu vivemos hoje uma vida simples, mas cheia de amor verdadeiro. O amor que não controla, não machuca, não diminui. O amor que liberta, que fortalece, que faz crescer. Esta foi minha história. Agora é hora de vocês escreverem a de vocês.